técnico Mano Menezes já projeta o clássico contra o Botafogo e fala da importância do seu time obter uma vitória contra o atual campeão brasileiro e da Libertadores da América. Tranquilidade maior, sempre. Tá? Nós estamos falando aqui sobre as causas, as consequências, mas o torcedor, ele quer que a equipe vença independentemente de qualquer coisa. Eu acho que a gente tem condição de vencer o jogo, talvez vamos enfrentar, se dependendo da escolha que o nosso adversário vai fazer, jogadores que até se apresentaram depois do que a gente, né? Então vamos ver, acho que o mais importante é a gente fazer as nossas escolhas corretas para fazer um final de pré-temporada decente, segura, que a cada jogo sentimos, quando tivermos depois todos, que estão todos num nível bom para poder fazer as escolhas da formação da equipe principal, do caminho, de como queremos jogar. E é isso que é a maior preocupação nesse momento. Para o jogo contra o Botafogo, um desfalque é certo. Meia Paulo Henrique Ganso, colombiano John Arias, que ainda não fez sua estreia na temporada. Ele deverá jogar alguns minutos contra o Botafogo ou então ser guardado apenas para a próxima semana. Tem Botafogo e Flu e no fim de semana tem Flamengo e Botafogo decidindo a Supercopa do Brasil. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Parando o vídeo rapidinho para lembrar vocês de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal do Tio do Fogão. Área de membros, nós temos 4 planos. Plano de 3, plano de 5, plano de 15, vários valores diferentes. Com qualquer um deles, valores simbólicos, você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta conteúdos por dia sobre o Botafogo. Nenhum canal tem mais horas de vídeos somados aí, os vídeos do dia, que nós. Você pega aí uma live de 3 horas, live de 1 hora, um vídeo de meia hora, uns 40 minutos, soma tudo no final do dia. Nenhum canal posta mais horas do que nós. Então, para isso, eu preciso da sua ajuda. Seja membro, ajude o canal e a gente vai estar sempre fazendo um bom conteúdo para vocês. Dito isso, vamos continuar com o conteúdo aqui para vocês reagindo e no final a gente faça Botafogo e Fluminense, Botafogo e Flamengo e muito mais. Perfeito, vamos para o Botafogo então. O Botafogo ainda não tem treinador e tem 2 clássicos pela frente, né? No final de semana pega o Flamengo na Supercopa e amanhã pega o Fluminense. Todo mundo naquela expectativa, amanhã o Botafogo estreia o time principal. Qual é o time principal do Botafogo? Que fogudo é esse de 2025? A Sofia Miranda vai contar pra gente. A grande incógnita do Botafogo para esse ano continua sendo o técnico. Quem vai treinar o time? Essa, sem dúvidas, é a maior preocupação dos torcedores. Alguém para organizar o time é o que falta nesse momento. John Textor já disse que não vai tomar a decisão de forma apressada. Eu acho que até a demora do Textor é em cima disso, procurando alguém que se encaixe ou que pareça com a ideologia que tinha o Arthur Jorge. Nas últimas semanas, o clube ficou interessado em 3 nomes. O português Vasco Matos, que está no Santa Clara, de Portugal. O espanhol Rafa Benítez, que está sem clube. O último trabalho dele foi no Celta de Vigo, da Espanha. E o argentino Tata Martino, que já descartou qualquer possibilidade de treinar o Botafogo. O que se sabe é que Carlos Leiria, técnico do Sub-20, é quem vai comandar a equipe por enquanto. E essa semana já tem desafios importantes. Amanhã, depois de 49 dias, o elenco principal do Botafogo vai voltar a jogar. Clássico contra o Fluminense aqui no estádio Newton Santos pelo Campeonato Carioca. Apesar das saídas do Luiz Henrique e do Almada, os outros 9 jogadores do time titular do ano passado estão à disposição. Para os torcedores alvinegros, esse sim é o começo de 2025. As peças que nós temos aí ainda são boas. A gente perdeu muita gente? Perdeu, mas ainda vem muita gente e a galera que ficou também é muito boa. Então a gente consegue organizar sim. Mas uma coisa para o Botafogo que é muito importante para essa temporada é que a base se manteve. Se você chegar para o torcedor do Botafogo, qual é a escalação do Botafogo? John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles. A defesa tá fácil de montar. E do meio-campo para frente? E aí a gente fica com Gregory, Marlon Freitas. Eu já colocaria já o... Vamos ser campeão de novo, brasileiro. É isso aí, pô. Vamos ser. A gente já colocaria já o Almada. Epa, esse daí já tá lá na França. Almada não, perdão. Tá bom, pode continuar. O Savarino junto com o Arthur. E o Igor Jesus com... E aí eu colocaria o Matheus Martins na oportunidade pro moleque. O moleque comeu a bola no ano passado.
o Marlon Freitas e o Gregory. No meio, o Arthur no meio. Na ponta esquerda eu colocaria o Matheus Martins, o Savarino e na frente o Igor. No fim de semana passado, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Arthur, ex-Palmeiras e Bragantino, que estava no Zenit, da Rússia. Ele já está treinando com o grupo. Chegou para jogar lá na frente, na direita. Posição que ficou vaga depois que Luiz Henrique e Júnior Santos foram embora. O meio-campo Wendel é outro reforço que vem da Rússia, mas ele só vai chegar em junho. O Botafogo recebeu uma proposta de 185 milhões de reais do Nottingham Forest da Inglaterra pelo Igor Jesus. O atacante preferiu ficar. Um alívio para o torcedor em meio a esse período de saídas e chegadas. Escalar o time não tá tão complicado assim. O torcedor tá até confiante para a Supercopa contra o Flamengo no domingo. O Botafogo superior a eles. Eles tiram uma onda, mas o Botafogo vai ganhar mole isso aí. Mas antes tem o Fluminense no Carioca amanhã. 2 clássicos em 5 dias. Agora sim, o ano vai começar para o Botafogo. Para o Botafogo principal, de fato. Não. E a base está mantida, assim. O problema é que saiu todo mundo do ataque, praticamente. A base da defesa, né? Isso, a base, defesa, meio campo, os 2 volantes. Gregory, assim, ainda até quando? Permanece, mas o time inteiro. Goleiro, lateral, zagueiro, lateral esquerdo, os 2 volantes. E aí começa a ficar um pouco mais difícil montar do meio para frente. Tem que dar oportunidade para jogadores que eram reservas, no caso do Matheus Martins, jogadores que estão chegando, como o Arthur, tem que entrar e se encaixar no esquema do treinador, que o treinador vem desenvolvendo essa temporada. Mas que treinador? Não tem. Aliás, falando em treinador, o Tata Martino deu uma entrevista à Rádio Monumental AM 1080, falando da saída dele do Inter Miami e tal, e que ele queria ficar um tempo pensando na vida. Se eu colocar no 1080M hoje no meu carro, não consigo ouvir, não? Aí. Sabia que tem um aplicativo que tem Rádio do Mundo todo? Você tem esse? Eu tenho, é bom, né? É bom. E aí, ele falou que quer ficar um tempo, assim, meio que pensando na vida dele. Não tá querendo. Agora, o que me chamou a atenção foi o trecho da entrevista em que ele se mostra conhecedor do momento atual, a fundo do Botafogo. Também, se ele não conhecesse, ele ia ser técnico, ele ia ser o quê? Falou Trabalharia da SAF, em quê? Não, ele falou da estrutura da SAF. Eu sei, mas... Não, tem treinador que não fala com tanta propriedade como ele falou, não, tá? Eu sei, isso mas me tá chamou a errado. atenção. É o treinador que não mas fala ele não que tá estava errado. aqui. Mas ele nem Botafogo é o campeão sul-americano. Não, isso aí óbvio que ele sabia. Acho que todos os treinadores que atuam por aqui tem que sabem. ter um conhecimento sobre o Botafogo. Mas ele conhecia do clube e do momento atual. Ele falou da SAF, do projeto e como é interessante, mas que é uma coisa dele. Pensa bem também. Se alguém falou, mesmo que ele não conhecesse, mesmo que ele estivesse fora, sei lá, acompanhando futebol na Lua, o Interplanetário, Lua versus Marte, os jogos assim, estivesse assistindo esse... joga em Marte esse garoto, Bruno Mars. Bruno Lage. O Bruno Lage? Não, esse aí tá... Esse eu acho que não conhecemos, então, mas enfim. Mas enfim, vamos supor que ele estivesse acompanhando só o futebol interplanetário. Isso. Tá? Aí alguém ligou e falou assim, Tata, Botafogo tá interessado em você. Não, isso indica que não foi assim, alguém ligou, isso indica que conversaram bastante. Não, mas no primeiro momento que alguém vai falar, olha, o pessoal do Botafogo talvez queira conversar com você. Você já abre um livro e estuda a história do Botafogo. Primeira coisa a fazer. Né? Ele vai passar uns meses em Rosário, que ele falou, e completa dizendo que não teve proposta. Então aí ele encerra a parte do Botafogo da entrevista. Ele fala, não vou falar porque não chegou a proposta, então não tem muito o que falar. Mas sei do momento que vive, sei da SAF, sei do projeto, elogiou muito. E destacou que é um clube que deveria ou deve atrair outros treinadores, porque vai participar do Super Mundial, né? Então... Isso. Bom, vamos à agenda do dia, mas ele falou, quero ficar uns meses em Rosário. Então tá tomada a decisão de Tata Martino. O que foi? Ele falou? Eu tô achando que é esse aí mesmo que vai pintar. É mesmo? Quando eu falo, quero ficar uns meses aqui... É porque tá querendo. Então toca esse Campeonato Carioca aí. Tá querendo.
Tá querendo não quero me meter nisso aí, não. Querendo ganhar um tempinho. Outro para você, Glaucia, um abraço aos meus confrades, Donan, Breler, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Vitória ontem importantíssima do Botafogo em termos matemáticos do Campeonato Carioca. O time precisava muito desse resultado, né? Entrou em campo na condição de vice-lanterna com 3 pontos, contra o Lanterna Bangu com apenas 1 ponto. E o resultado ontem era inegociável, na chamada despedida do time alternativo. Para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense, novamente no Newton Santos, pela 6ª rodada, o Botafogo já terá o seu time titular, apesar de não ter ainda o novo treinador. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Ainda em relação ao jogo de ontem, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0 e alguns jogadores deixaram uma impressão positiva, até segundo o próprio técnico Carlos Leiria falou na entrevista coletiva. E a expectativa que eles sejam aproveitados também no elenco principal, mesmo porque o Botafogo dispõe de quantidade de atletas. Hoje há apenas 16 jogadores compondo o elenco principal, tantas foram as saídas em relação ao ano passado. Ao todo, 12 jogadores deixaram o Botafogo e, por enquanto, poucos se apresentaram, poucos chegaram já em condições de jogo, né? O Arthur, por exemplo, recentemente foi apresentado em caráter oficial, o Léo Link, goleiro, já chegou, o Jair chegou, mas está servindo a seleção sub-20, tem também a situação do Wendel, volante, que vem do Zenit, assim como o Arthur, ex-jogador do Fluminense, mas que só vai chegar no meio do ano. Então a quantidade de reposições não está à altura das saídas e essa é uma situação que preocupa muito. Assim como também preocupa a vinda do novo treinador. Tata Martino, Rafa Benítez e Vasco Matos são ainda os nomes que estão permeando o noticiário do Botafogo em relação à linha sucessória do Arthur Jorge. John Textor segue sem muita pressa, mas sabe que quanto mais tempo perder nesse início de temporada, pior vai ser para o técnico chegar e impor a sua metodologia. O Botafogo já está um pouco preocupado, né? Embora não explicite isso, com as decisões de agora, né? Tem o jogo contra o Flamengo, a Supercopa do Brasil, já domingo que vem em Belém do Pará. O time vai ser comandado pelo Carlos Leiria e também depois tem a final da Recopa Sul-Americana contra o Racing. São 2 competições que o Botafogo está pagando para ver, porque não tem ainda o técnico confirmado para tocar a temporada de 2025. O Botafogo perdeu do time titular 2 peças importantes. Thiago Almada foi para o Lyon e o Luiz Henrique foi para o Zenit. E existe a possibilidade de uma terceira perda e essa o Botafogo quer evitar. Estou me referindo a Igor Jesus. Circulou nesse fim de semana a informação de que chegou para o staff do jogador uma proposta do Nottingham Forest de 30 milhões de euros pelo atacante de 23 anos. Mas, segundo informações do site Futemais, o jogador não gostou da proposta feita pelo clube inglês, que é hoje um dos principais times na classificação da tabela da Premier League, e preferiu permanecer no Botafogo. As condições salariais não foram muito agradáveis ao staff do Igor Jesus. É uma notícia um tanto quanto incomum, mas obviamente ela é possível porque o Botafogo oferece boas condições para o atleta seguir vestindo a camisa alvinegra. O Botafogo sabe que o jogador é muito assediado, a multa do Igor Jesus gira em torno de 100 milhões de euros, dificilmente o mercado da bola vai pagar a multa, mas algumas propostas podem acontecer. Desta vez, sequer houve conversa entre o Botafogo e o Nottingham Forest, porque o próprio atleta, o staff dele, já recusou a proposta desde o início. Recentemente, outros clubes ingleses também sondaram a situação do Igor Jesus. É, repito, um atacante de mercado e o Botafogo trabalha firmemente para não perder a terceira das suas 4 peças do chamado Quarteto Mágico que tanto encantou em 2024. Enfim, hoje começou a preparação para o clássico de quarta-feira contra o Fluminense no estádio Newton Santos e o torcedor alvinegro que comparecer ao Newton vai pela primeira vez ver o time titular em campo na atual temporada. Glaucia. Boa, Rafa, obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você também, trazendo as informações deste Botafogo, que é bem verdade, né, amigos? Ainda rearranja ali a casa. Perdeu peças importantes, as novas peças chegando ainda, essa remontada e em busca de um treinador, né? O Rafa Marques fala pra gente de 3 nomes que são os mais ventilados nesse momento e nos últimos dias o do Rafa Benítez ganhou ainda mais força nessa história. A gente tem até números aí, né? A história do Rafael Benítez como treinador, o espanhol, foram 15 clubes na carreira e 14 títulos. E aí tem todo o histórico dele também, com futebol espanhol, italiano, inglês. Um nome grande. Grande, mas assim, o último grande trabalho dele foi em 2005.
Assim, ele dos nomes ali, foi o cara mais testado em alto nível. Se for pegar o currículo de uma forma fria, mas há muito tempo que ele não consegue fazer, de fato, um trabalho interessante. Pode ser que, para o nível do futebol brasileiro, o conteúdo dele sobressaia. Mas eu não vejo como um alvo que é uma certeza para o Botafogo, não. Que eu vi recente, até no próprio trabalho dele no Celta, problemas coletivos, assim, já é um cara mais experiente, teria que se adaptar ao futebol brasileiro. A verdade é que não existem grandes opções, né? Das 3 opções ali, quem tem mais projeção, quem mais chama atenção agora é o Vasco Matos, né? No Santa Clara, inclusive empatou nessa rodada com o Porto. Só que tem um estilo de jogo lá mais defensivo, ele atua num 3-4-3, então teria que ver se ele se adaptaria a um Botafogo que é mais protagonista e também a lidar com um grupo que já é campeão, né? Teria esse desafio na carreira. Eu tenho sérias dúvidas, com toda sinceridade, Glaucio, é o nome do Rafa Benítez. Não é um nome que me convence tanto, não. Não sei o que o Breler acha. E o Tata Martino... O do Vasco até seria mais uma nova aposta, né? Sim. Deu certo a do Arthur Jorge. Esses caras já mais conhecidos, tanto o Rafa, enfim, já tem nome no mercado, né, Breler? O Tata Martino disse que não pretende trabalhar depois da saída do Inter Miami. Ele pretende tirar um período sabático de descanso. O Rafa Benítez, como o Donan falou, o último grande trabalho já remonta pelo menos 15 anos atrás. E o ponto é, a dificuldade de substituir um cara como o Arthur Jorge, não só pelo perfil, mas por ter sido um técnico vencedor no Botafogo depois de tanto tempo, é imensa. Porque faz com que o Botafogo tenha de ampliar um leque e até mesmo de cogitar sair de um perfil de técnico que o clube vislumbra como uma ideia de futebol. Seria mais coerente entre esses nomes o Vasco Matos, porque o Botafogo tem feito boas apostas em técnicos que não estão no radar, mas que têm muita ambição na carreira, que querem crescer junto com o Botafogo, como foi o Arthur Jorge, como se tentou, por exemplo, até numa escala diferente com o Thiago Nunes. O André Jardine se encaixaria nesse perfil também, mas Rafa Benítez e Tata Martino já é uma aposta numa velha guarda, de uma tentativa de trazer mais estofo. Então, são perfis diferentes. E isso faz com que até mesmo o projeto do Botafogo tenha de se adaptar a esses nomes. Então, é um processo muito sensível. Eu entendo o Botafogo ser criterioso e até levar tempo nessa escolha, mas a cada dia que passa, o relógio vai correndo, se torna mais urgente a tomada de decisão. Pensando de um lado pragmático, faz sentido apostar no nome como o do Vasco Matos, cara que subiu um time para a segunda divisão, que tem muita ambição de carreira, que conseguiu colocar um Santa Clara, que é um time pequeno em Portugal, no alto escalão do futebol português. Tudo bem que é só uma temporada, mas disputar ali no mesmo patamar de Sporting, de Braga, de Porto e Benfica é algo realmente notável. Mas, por outro lado, eu entendo o Botafogo partir por esse caminho de mais estofo por ser uma sucessão de um técnico vitorioso. E isso realmente não basta só apostar mais. Precisa ser alguém que venha e mantenha o patamar e o legado que o Arthur Jorge deixou. Então, uma escolha muito complexa, mas o Botafogo se colocou também nessa situação a partir do momento em que não conseguiu segurar o Arthur Jorge. Pois é, esquisitíssimo esse negócio, né, Danilo? Assim, depois do que aconteceu ano passado, o Botafogo vai lá, ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, atropela todo mundo. Tudo bem, era meio uma incógnita o que seria, o que aconteceria depois, mas eu não imaginava, talvez ninguém imaginasse que fosse ser assim, que ia chegar daqui a um passo de um jogo importante contra o Flamengo e não ter nem técnico. As vendas do Luiz Henrique, a saída do Almada, eu até imaginei mesmo que poderia acontecer, porque a gente sabe que isso ele já foi, a gente falava aqui, né? Eles chegaram já com essa condição. O Luiz Henrique chegaram já saindo, né? Ei, Danilo, chegaram saindo. E assim, o Luiz Henrique topou vir para o Botafogo com essa condição. Isso foi amplamente noticiado na época. É que o torcedor ficava bravo. Ai, vocês são anti, vocês são, enfim.
mas foi amplamente noticiado que o Luiz Henrique topou vir porque já estava acertada a saída depois. O Almada, a mesma coisa. Tanto que o Almada ele não esperou o corpo esfriar. Ele terminou o Botafogo eliminado do Intercontinental lá no primeiro jogo. Não tomou nem banho e já estava se despedindo. Já estava dizendo que ia embora, que ele já ia jogar fora e tal. Então, assim, não dá para dizer que essas saídas são surpreendentes. Agora, a gente chegar no dia 27 de janeiro, a uma semana da Supercopa, que tudo bem, é um título menor, um jogo só e tal, mas é um começo de temporada interessante, a gente vê um confronto com o Flamengo, e não ter nenhum treinador, não ter quem comande o barco ali, isso é realmente, assim, me parece um pouco de desleixo, né? Porque não é que o Botafogo está com dificuldades financeiras, que não tem dinheiro. Claro, a prioridade agora do Textor é o Lyon, ele está preocupado em como fazer o Lyon não ser rebaixado e tal. Agora, não ter dinheiro ou não ter um tempo para contratar o treinador do Botafogo, e outra, mais do que só a Supercopa agora do Brasil agora contra o Flamengo, tem também a preparação para toda a temporada. A gente está falando do atual campeão brasileiro e do atual campeão da Libertadores. E não tem um treinador para fazer, para comandar, para chegar lá e falar, eu preciso de um lateral direito, eu não gostei da contratação do Arthur do Zenit, eu não gostei, insiste ou não insiste no Bitelo. Não tem esse tipo de papo hoje no Botafogo. Quem é que está fazendo? O chefe do scout? Depois chega um treinador que quer jogar com 5 zagueiros ou com 5 atacantes e não tem. Então é realmente preocupante esse início de temporada do Botafogo. Claro que eu acho que depois de tanto tempo sofrendo, o botafoguense ainda está com os pés para cima, não quer nem saber, né? Ganhou o Brasileirão, a Libertadores de uma vez só. Talvez a margem que o torcedor dê para o Textor demorar ainda é um pouco maior do que seria em outros times. Mas olha, 27 de janeiro não ter nenhum treinador nem em vista, nem começando a negociar, é realmente algo que me parece um desleixo. O Arnaldo, por mais que, ganhou no passado, então tá beleza, tá tudo bem, o torcedor tá calmo, não sei o quê, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Começa a não ganhar, começa a não ter um ano parecido, ou pelo menos promissor como no ano passado, volta tudo. Não tem essa. Acabamos de falar do Palmeiras, né? A torcida tá brava com o Palmeiras, né? Enfim, o time que for. O ano passado, ninguém vai esquecer, nenhum botafoguense, ninguém que trabalha, que vive o futebol brasileiro, né? Ganhar Libertadores e Brasileirão no mesmo ano é para poucos. Agora, o que a gente pensa e ainda não tem a certeza sobre o Botafogo é sobre uma continuidade, né? O Flamengo do Jorge Jesus ganhou esses 2 campeonatos e se manteve forte esses anos todos, né? Teve ano melhor, ano pior, mas se manteve entre os principais. Então, para acompanhar o Flamengo e o Palmeiras, que estão no topo há muito tempo, o Botafogo precisa de um projeto mínimo. E o que está aparecendo, depois de um ano glorioso, a palavra do Danilo, acho que é importante, desleixo. E assim, agora eu tenho praticamente a convicção de que nada vai ser feito até fechar a janela europeia, porque nessa semana, quando o Textor vai lá tentar, no clube dele, na França, salvar a situação, e a partir do fechamento da janela europeia, montar o time e a comissão técnica do Botafogo. O estadual não vale muito, não vale mesmo. Agora, imaginar que todo ano você vai conseguir montar time do zero, comissão técnica do zero e dar tudo certo, para mim é uma falácia, né? E não é uma questão de repetir. Repetir é praticamente impossível, Brasileirão e Libertadores, mas repetir a força para continuar brigando com os principais clubes do Brasil. Essa é a grande incógnita, né? O Atlético ousou desafiar, o Atlético Mineiro, né? Palmeiras e Flamengo com aquela temporada brilhante, não conseguiu repetir mais, mas ele não foi, né, foi tão bagunçado como está sendo o Botafogo nessa situação. Não ter um técnico, o único clube da Série A não ter um técnico é impressionante, chega a ser ridículo. E a gente está falando da Supercopa, a Supercopa com o Flamengo, que é uma rivalidade grande, o torcedor do Botafogo se importa sim. Se importa sim. E assim, né, Tironi? Antes da Supercopa, tem o primeiro clássico do Botafogo no meio de semana contra o Fluminense. Ninguém nem está sabendo disso, mas o jogo do final de semana
vai ter atenção sim. E o torcedor do Botafogo, você pode apostar. Se der o normal, se der Flamengo, na segunda-feira ele vai estar reclamando do texto. Pode apostar aí. Até agora, tudo bem, tá no crédito, tá beleza. Foi um ano inesquecível. Mas a partir de segunda que vem a conversa é outra. Os jogadores que podem fazer parte de uma lista de relacionados para esses 2 jogos que o Botafogo terá. Um contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Estadual, a primeira partida do elenco principal. E domingo, claro, a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. 2 clássicos para o Botafogo ter o seu início de temporada. Pensando, primeiramente, na questão do jogo contra o Fluminense, eu acredito que o técnico interino Carlos Leiria possa levar alguns jogadores que fazem parte dos planos do Botafogo B. Eu levaria, Thiago, Newton, que na minha opinião foi o grande destaque desse time, Cauê, que foi destaque marcando 2 gols, o Patrick de Paula deve fazer parte da relação, mesmo com alguns jogos oscilando, mas eu não acredito que o Patrick fique fora de uma relação com o elenco principal. Matheus Nascimento, porque o Botafogo não tem outro centroavante para ser o reserva do Igor Jesus, e com isso o Matheus Nascimento deve fazer parte do plantel. Talvez o Yarley seja outro para fazer parte do plantel inicial do Botafogo para esta partida contra a equipe das Laranjeiras. E você tem ali, possivelmente, a situação do Rafael Lobato. Eu levaria o Rafael Lobato. Ainda mais por ter sido um jogador que se esforçou tanto. O menino merecia, mesmo que se não entrar, e dificilmente entrará, eu levaria o menino Rafael Lobato, porque ele fez por merecer. O moleque se esforçou jogando de lateral esquerdo, sem nunca ter jogado de lateral esquerdo, jogou de ala direita, ala pela esquerda, lutou, deu 2 assistências ontem. Eu levaria o Rafael Lobato como um dos meninos para ser testado. Pensando na temporada, dificilmente outros jogadores ganharão oportunidades. Eu acredito que o Newton continuará sendo uma opção importante por fazer várias posições. O Cauê, por ser um jogador que sempre corresponde quando está na equipe de cima. O Patrick de Paula, pelo valor gasto, mas eu vejo que se o Botafogo receber uma proposta por empréstimo, vai pensar a respeito de uma negociação com o PK. E o Matheus Nascimento, enquanto o Botafogo não ganha uma concorrência para o comando de ataque em relação ao Igor Jesus. Os outros jogadores não vejo que ganharão espaços na equipe de cima. Um que eu nem citei, que também fará parte, como terceiro goleiro do plantel principal, é o arqueiro Raul, que fez as suas 5 primeiras partidas. Começou mal, mas depois terminou de uma maneira bastante segura e acho que está bem apto para ser o terceiro goleiro botafoguense. Fale aqui embaixo quem vocês acham que pode ganhar uma chance com o técnico interino Carlos Leiria. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo vai encarar o Fluminense e depois, Fluminense pelo Carioca ainda, e depois o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Supercopa Rei, que chamam agora. O Botafogo, a gente só vai poder traçar um bom panorama sobre como vai ser com o Flamengo após assistir e poder enxergar a situação dos jogadores fisicamente, tecnicamente e até taticamente o time nesse jogo contra o Fluminense, que vai ser um bom parâmetro ali, um bom teste para esses jogadores. Cara, eu acho sinceramente que o Botafogo vai com o time titular. E o que seria esse time titular? É a base que a gente já conhece. John, Vitinho, aí depende muito da questão física do Vitinho, que se machucou no final do ano. Então você vai estar à disposição ainda para estrear, ou se vai ser o Matheus Ponte. Mas Vitinho ou Matheus Ponte, tanto faz, na lateral direita. Na esquerda, Alex Telles, Bastos Barbosa, Gregory Marlon, Savarino, Igor Jesus na frente. E aí os 2 pontas seriam Matheus Martins de um lado e o Arthur de outro. Lógico que boa parte desse time vai sair, e é o correto a se fazer muito cedo no segundo tempo, tirar o máximo de jogadores possíveis, tira tudo de uma vez só, poupa e dane-se, Carioca não vale nada, e aí você consegue preservar parte desse time que estará muito cansado. Pelo menos metade do time titular da linha ali você consegue preservar para o jogo contra o Fluminense, contra o Flamengo. Não todos, infelizmente, não tem como tirar 10, mas é o jeito. E aí você vai aí, protege uma parte dos jogadores, pelo menos os mais fisicamente desgastados, para não entrarem tão cansados contra o Flamengo. Não acho que seria uma boa botar um time misto, bota metade então do time titular no jogo, tira eles no intervalo e bota o outro time titular para jogar. Não é bem assim, porque são posições diferentes, Não tem como eu botar, por exemplo, meio time titular no jogo
e tirar os titulares para colocar outros. Se, por exemplo, eu vou tirar um Vitinho e colocar um Alex Telles, posições diferentes. Com Bastos e Barbosa dá para fazer isso. Eu boto Bastos num tempo, Barbosa no outro. Show. Aí eu, Marlon e Gregory dá porque são dois volantes? Mais ou menos, porque o Marlon é um cara de criação. É um volante que cria. O Gregory é um volante destrutor. É um cara que destrói aqui, que neutraliza o adversário. Não é um primeiro volante por outro. É um segundo e primeiro volante. O Savarino e o Igor Jesus é um centroavante e um meia. Como é que você vai trocar um pelo outro? Então só daria pra fazer isso de botar um no primeiro tempo e um no segundo com Bastos e Barbosa e quem sabe Marlon e Gregory, mas tendo aí uma baguncinha técnica, tática no elenco, sim. Então, a não ser que você tenha, por exemplo, um jogador no seu elenco dos moleques que seja por exemplo, é um cara que sabe fazer lateral esquerda e direita, é um coringa. Ou então é um volante que ele tanto é primeiro volante quanto é segundo. Aí você pode botar o Gregory no primeiro tempo com esse volante, fazendo o segundo volante. Aí tu tira o Gregory, recua esse volante para primeiro volante e põe o Marlon. Ok. Com esse jogador na lateral. Ele faz as duas laterais. Bota ele no primeiro tempo e o Alex Telles na esquerda e ele no lado direito. E no segundo tempo tira o Alex Telles, põe o Vitinho e inverte os laterais. Põe esse outro lateral, Coringa, para a esquerda e o Vitinho para a direita. Aí tu pode fazer isso. Mas o que eu não vejo muito no elenco do Botafogo volante dá para fazer isso. Volante daria. Por exemplo, você pode botar o Newton ali. Ou o próprio Cauê. E jogar, né? De acordo com o que está do lado. De primeiro ou de segundo. Na zaga, de boa. Mas na lateral esquerda e direita não tem esse cara. Nas laterais. Não tem também um cara que faz centroavante e faz meia com qualidade. Não tem. Então você não pode botar meio time no primeiro tempo, meio time no outro. Porque você vai trocar jogadores de posição diferente. Tem o time titular inteiro, até para dar entrosamento, né? Ritmo de jogo, testar a parte tática. E aí depois você tira uma parte do time e a outra parte mantém lá e vai, infelizmente, jogar o jogo inteiro, ficar cansada pro jogo contra o Flamengo. É o jeito. Mas jogadores que têm um físico mais invejável, né? Ou são mais jovens, por exemplo... o Bastos é um cara mais velho. O Alex Telles também. Então esses dois tem que tirar. A preservar. Né? Quem sabe ali o Savarino também trocar. E aí você vai medindo quem pode ou não ficar no time. Sobre o Flamengo. O Flamengo logicamente está melhor. Com questão de ritmo de jogo. Jogou um pouco mais que o Botafogo. Diria que uns 3 jogos. Contando lá o jogo lá de fora. Lá dos Estados Unidos, bota aí uns 3 jogos que eles jogaram a mais que no nosso time titular, e tem mais opções, tem mais elenco do que nós, então eles têm essa vantagem, e tem um técnico, né? Nós não temos técnico, porque o Leiria não existe, então eles têm aí uma condição melhor de favoritismo por causa disso. Agora, o jogo é jogado, lambaria pescado, o Botafogo tem time bom, o time titular é bom ainda, trocando Luiz Henrique e Almada por Matheus Martins e Arthur, cai um pouco de qualidade, mas ainda é um time bom. Você consegue aí fazer frente ao Flamengo. Agora, vale uma preocupação com relação à parte tática e física do Botafogo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Né? Como falaram aí, Tata Martino, ele disse que não quer vir agora e tal, mas pode ser, como o Lofredo falou, pode ser um despiste. Assim como foi uma despistada o que o Vasco Matos falou lá em coletiva, dizendo que não, até agora não rolou nada, não tem nenhuma conversa, sendo que tem. As entrevistas existiram, e ele conversou com o Texas, conversou com o staff do Botafogo, então é um cara que ele logicamente está mentindo, né? Para não levantar ali um clima ruim com ele lá no Santa Clara. Porque aí vai que o Botafogo escolhe o Rafa Benítez e ele fica no Santa Clara com um clima ruim lá. Pô, tu queria sair, né? Safado, isso aqui lá, traidor. Então, logicamente, eles estão jogando verde. Mas atualizações sobre isso até agora são poucas. O Botafogo segue aí buscando adiantar o máximo que puder o treinador. Não pelo Carioca, mas pelo menos pela Recopa. Porque a Supercopa já também não tem como ele chegar a tempo. E nem ter condição de trabalho, com visto de trabalho, etc.
Então não teria condição de treinar o time na beira do campo. Pessoal, fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar no nosso canal. No Tio do Fogão temos 4 planos de membro, tem de 3, tem de 5, valores simbólicos, tem de 15 também, um pouquinho mais caro, tem outros valores. Você pode aí, qualquer valor é muito bem-vindo, você ajuda bastante o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias, sendo o canal que mais posta horas de conteúdo para você todos os dias sobre Botafogo. Se eu pegar o primeiro vídeo do dia até o último, lives e vídeos, e somar todas as horas que tem aí, você vai ter que ver que tem 5, 6, 7 horas de conteúdo todos os dias. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela audiência, pela moral de sempre. Tamo junto sempre. Um abraço e até o próximo vídeo.